Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje vamos para o capítulo 6, versículos 5 e 6 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de trigo, 3 medidas de cevada por um denário. E não danifiquei o azeite e o vinho. O irmão diz aqui no comentário, fala assim, um cavalo preto. Você vê que nós já passamos por 3 períodos, né? Cavalo branco, que é a pureza da igreja, cavalo vermelho e agora o cavalo preto. Do branco para o vermelho, então do vermelho para o preto. Chegamos ao tempo de Constantino, que dizia ter visto um sinal da cruz no céu e ouviu uma voz falar, em nome deste sinal, conquiste. E foi assim que ele aceitou nomeadamente o cristianismo. Ele conduziu seu exército através de um rio e declarou que todos estavam batizados. Mas ele mesmo só foi batizado um pouco antes de morrer, para não ter que mudar seu estilo de vida. O cristianismo agora já não era mais ilícito, era popular. E veja o que acontece aqui. De fato, as pessoas eram incentivadas a se tornar cristãs. Até dinheiro e uma muda de roupa era oferecido a quem se tornasse cristão. Mas o cristianismo já não mais era puro, não era mais branco, era tão corrupto que foi representado por um cavalo preto. As doutrinas pagãs tomaram o lugar das brancas e pura doutrina da igreja primitiva. Infelizmente, ao longo do tempo, em vez de a igreja virar o mundo de cabeça para baixo, foi o mundo que virou a igreja de cabeça para baixo. Foi durante esse período que a igreja começou a dominar o Estado ou o governo. E a partir de então, não era mais os pagãos que perseguiam os cristãos, eram os cristãos que passaram a perseguir os pagãos. Uma balança. Nessa visão, João viu uma balança na mão do cavaleiro, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Deus havia ordenado que o pão da vida deveria ser de graça, mas agora estava sendo vendido. A religião havia se tornado um negócio e, em muitos casos, até hoje, ela é um grande negócio. Pessoas e igreja estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Irmão, veja aí o período que essa igreja está, né? Essa igreja do cavalo preto. E nós vemos que não está sendo diferente do nosso tempo de hoje. As pessoas estão usando a palavra de Deus, as igrejas, para fazer um negócio. A Bíblia diz que nós temos que pregar um evangelho eterno, né? E as pessoas estão pregando um evangelho de falsidade. Estão com a Bíblia debaixo do braço, mas estão explorando e pedindo dinheiro às pessoas. Quando na verdade o pão da vida, a Bíblia diz que o pão e a água é certa. E a palavra de Deus não pode ser vendida. Deus, Jesus Cristo mesmo quando esteve aqui na terra, ele falou bem claro sobre isso, né? Sobre esses falsos profetas que iam vir tentando enganar as pessoas, fazendo da igreja de Deus um comércio, como aconteceu no tempo de Jesus, que os sacerdotes chegavam no templo, exploravam. Jesus chegou bravo lá, virou as mesas, falando a verdade. E então hoje, irmão, está do mesmo jeito, As pessoas estão abrindo igreja e fazendo da igreja seu próprio negócio. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que nós possa cada vez entender melhor sobre qual é a verdade que Deus quer que pregue nesse final do tempo. E que nós possamos ter conhecimento para que nós possamos sair desse tipo de pessoas e não ser enganado, né? Que a Bíblia diz que os falsos profetas que iam vir, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ter base na Bíblia.
O que é que a Bíblia diz? A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Não é placa de igreja, não é pastor, não é padre, não é ninguém. O que vai fazer você conhecer a verdade e ser salvo é através da palavra de Deus e você obedecer a Deus do jeito que Ele pede. A salvação nossa vai ser de acordo com o nosso conhecimento e com nossa obediência às palavras do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de vida que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, por essa meditação de hoje. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor, e abra nossas mentes e nossos corações para que nós possamos entender essa verdade e saber e falar a verdade. Não deixar que a mentira permaneça, porque sabemos que quando a verdade se cala, a mentira permanece. Nós temos que repreender o mal e chamar o pecado pelo nome e mostrar para as pessoas aonde está a verdade. Não é na igreja, mas sim na palavra de Deus. Foi Deus que escreveu, Deus que inspirou os seus profetas, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever a palavra de Deus, porque nós sabemos que quando a palavra de Deus está aberta, é o Senhor falando com cada um de nós. Então, que essa Bíblia seja a regra de fé para a nossa salvação. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.